Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma levíssima, realistíssima e talvez para isso você receba umas tamancadas, que a gente chama por aqui, as tamancadas carinhosas, que vem na tua cara feito um Beyblade, faz um sacode. Eu adorei o referencial que um dos tamanquetos me mandou hoje. Que tem hora que eu tô chacoalhando eles, tipo quando a gente vai desfiar frango na panela de pressão e fica... acorda pra vida. Mas é no amor, não é pra machucar ninguém, não. O meu nome é Andréa Chociai, no meu Instagram e TikTok é @AndréaChociai. Você pode ter acesso a vários vídeos que eu tenho certeza que vocês vão adorar, tanto quanto aqui no podcast. E se você está me assistindo pelo YouTube, aproveita e se inscreva no canal. Hoje eu vou responder uma pergunta meio clássica. Clássica para as pessoas que estão buscando mais maturidade, ficar mais maduro, se desenvolver mais, deixar um pouco, eu acho que o comportamento infantil, imaturo que a gente tem para muitas coisas. Afinal, se você está acompanhando esse podcast aqui, a grande verdade é que eu quero que vocês amadureçam. Na verdade, a minha maior meta aqui não é ficar dando palestrinha falando sobre mim, não. A ideia aqui é justamente dar uma visão com base em... Eu acho que, na verdade, é dar minha visão explicando por que eu tenho aquela visão. Porque é muito fácil eu vir aqui falar, faça isso, faça aquilo, lá, 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 mas é muito mais, eu acho que eficaz, e isso é uma visão minha, quando eu trago por que eu penso daquela forma. Então, eu era uma pessoa assim, eu pensava assado, aconteceu isso comigo e agora eu penso assim. Então, o objetivo aqui que eu tenho com vocês é amadureçam, tá? Porque enquanto eu agi na minha vida de uma forma imatura, enquanto eu pensei de uma forma imatura, enquanto eu vivi mesmo de uma forma imatura, eu sofri mais. Eu penei, sabe? A coisa foi bem mais difícil do que quando eu fui adquirindo uma certa maturidade. Lembrando que a gente nunca vai estar 100% maduro, tá? Só que aí quando a gente fala de maturidade, é comum que algumas pessoas meio que liguem o fato de, ai, mas será que ficar maduro, me tornar uma pessoa madura, vai me tornar uma pessoa chata? Porque eu vejo a pessoa madura e ela tem uma opinião mais formada e ela já não aceita algumas coisas e ela não frequenta alguns lugares. E a verdade é que você vai ficar mais maduro e você vai ficar mais chato. Só que eu quero te explicar essa chatice aqui, eu tô colocando umas aspas muito gigantes para quem só está me escutando e não está me vendo, e que você vai entender o que é essa chatice. Por isso eu peço que para esse episódio você tire qualquer lente de julgamento, tá? Baixa tua guarda, baixa tuas armas, sabe? Escuta para entender, para compreender um lado. Porque eu sei que algumas pessoas podem, assim, não é isso, tal. Esse, inclusive, é um comportamento um pouco imaturo, né? A gente ouve para responder e não para entender. Então, quando a gente está falando sobre essa chatice, a gente precisa, na verdade, contextualizar o que é o ser chato. Que é um adjetivo que algumas pessoas recebem, que eu já recebi, você já deve ter recebido, você já deve ter dado. Porque convenhamos que é um adjetivo um tanto quanto subjetivo. O que é chato pra mim pode não ser chato pra você. Um programa de TV pode ser chatíssimo pra mim, como por exemplo, Fórmula 1. Me desculpem os amantes da Fórmula 1, mas não faz sentido algum na minha cabeça ver um bando de milionários trilhardários rodando feito um ratinho numa rodinha e ver quem tem mais dinheiro para investir num carro que ganha do amiguinho. Não faz sentido. Mas eu falo isso pro meu marido, é quase como uma heresia. Ele quase me coloca feita as bruxas da Idade Medieval e me queima em praça pública, gritando, mate a herege, quando eu falo esse tipo de coisa. Porque o que é chato pra mim pode não ser chato pro outro e vice-versa. E pra mim, Andréia,
Quando eu chego ao ponto de falar, esse é chato. Ai, ai, esse é chato. Pra mim, pra eu chegar no ponto de chamar uma pessoa de chata, é aquela pessoa que, para mim, beira a inconveniência. Ela beira pra mim a falta de noção. Então, por exemplo, assim, ó, que é uma pessoa chata. Sabe aquela pessoa que pra tudo que você chama, ela reclama? Então, por exemplo, assim, a pessoa, vamos se ver e tal, vamos num café. Aí a pessoa chega no café, reclama. Reclama do lugar, reclama da pessoa, reclama do tal. Aí, beleza. Aí você sai do café, vamos no shopping. Mas eu não gosto desse shopping, porque esse shopping isso, esse shopping. Pra mim vai tomar o adjetivo de chata. Mas na lata. Me apurrinhou muitas ideias. Fica reclamando de tudo que eu escolho, tudo que eu falo, tudo que, sabe, que você se propõe, a pessoa fica reclamando. Pra mim, selo Andréia Chauciar de pessoa chata. Ou então pessoa que eu acabo de conhecer e a pessoa começa a falar encostando em mim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ou pessoas que não param de falar sobre elas mesmas, os seus feitos maravilhosos, não dá espaço para ninguém falar. Vai conquistar a vaguinha de chato no meu coração. Vai. Sabe aquela pessoa muito palquinho, tudo maravilhoso. Não, vai tomar adjetivo de chato, de mala, de insuportável, de o ranço vai se instalar. Isso pra mim é ser chato. E a pluralidade é justamente entender isso. Que essas mesmas situações, para outras pessoas, não seja tão chato. E as pessoas lidem bem com isso. Vai ter gente que não liga pra reclamação da pessoa que tá do lado. Vai ter gente que não liga pra gente que fala encostando. Isso é a pluralidade. Tem pessoas e tem pessoas. Talvez tem gente que se compadeça dessa amiga que vive reclamando e acha, na verdade, no fundo da tela, um pouco engraçadinha dessas reclamações. Pra mim, não tem vez. Quando eu falo de um adjetivo, de dar um adjetivo para uma pessoa, então pensa uma pessoa, para eu chamar ela de bonita, ela de feia, ela de chata, ela de legal, ela de gente boa. E eu tenho como princípio 2 pontos. Primeiro, eu tenho que ter um referencial e segundo, eu tenho que ter uma percepção. Então, como referencial, por exemplo, referencial de altura. O meu marido, eu chamo ele de baixo. Porque ele tem 1,73 m e eu tenho 1,76 m. Porque meu referencial é 1,76 m, por mais que ele jure que essa medida tá errada. Porque pelo Michael eu encolho a cada ano e ele cresce. Sabe? É uma mágica que acontece assim na cabeça do... A cabeça do Michael é muito fértil. E percepção do outro é porque eu vou geralmente dar um adjetivo para uma pessoa com base em talvez algumas experiências que eu tive na vida, no meio em que eu vivo, de como eu fui criada. E daí eu vou conseguir, sob o meu ponto de vista, dizer se a pessoa é legal. Então, assim, com base nas pessoas legais que eu conheci na minha vida, eu vou falar, opa, essa aqui se enquadra, essa aqui tá na caixinha. Ou, com base nas pessoas insuportáveis que eu lidei na vida, nossa, essa aqui tem tudo a ver, vai entrar pra caixinha do insuportável. Até aqui, tudo entendido? Certo, professora? Tudo bem? Tá. Mas se então é uma percepção individual, depende de um referencial, por que na maioria dos casos e das pessoas elas costumam citar que uma pessoa que amadureceu é uma pessoa que ficou chata? Por quê? Porque isso é muito comum. Você escutar, depois que parou de beber, depois que começou a treinar, ou seja, tudo coisas que a pessoa começou a fazer por ela começou a se desenvolver, ficou chato. Pode reparar, isso é uma fala bem comum. E às vezes até você já disse ela. Porque pra mim um dos maiores ganhos da maturidade é a gente deixar de agir como adolescentes nas nossas relações. O que é agir como adolescentes nas nossas relações? Quando estamos na adolescência, o nosso foco é o mundo externo. Eu quero pertencer. Eu quero agradar. Eu quero fazer parte. Eu quero estar na turminha. Eu quero ser gostado. Então, basicamente, um adolescente, ele vive
para agradar o externo. Quando eu deixo de pensar como um adolescente, basicamente eu começo a me colocar no centro. Então, para mim, a maturidade, ela te traz uma capacidade de se colocar tanto em primeiro lugar, não num primeiro lugar de um narcisismo absoluto, mas em primeiro lugar no sentido de dizer não para coisas que ultrapassem alguns limites para você. Então, eu olho hoje para as decisões que eu tomo, tá? Com a maturidade que eu tenho. E essas decisões, elas vão girar muito mais em torno se aquilo vai me agradar, vai me fazer bem, não vai me prejudicar do que para o outro. Ai, Andréia, mas isso é um pensamento egoísta. Talvez seja. E talvez a gente precise, em alguns momentos, ser realmente egoísta com alguns dos nossos limites para que a gente não continue dando palco para maluco tocar tambor na nossa vida. Então, por aí vocês já conseguem ter uma ideia do que eu estou falando de maturidade / chatice. Aliado a isso, a essa falta de necessidade de estar agradando sempre os outros, o simples fato de você aprender a dizer não vai ser algo que vai incomodar, desagradar muitas pessoas ao seu redor. É fato. Principalmente se você é a pessoa que sempre disse sim. Se do nada, entre muitas aspas aqui eu coloco, você começou a dizer não, as pessoas que sempre ouviram sim da sua boca vão dizer: o que aconteceu? Mas você tá tão chata. Você não era assim. Nossa, se eu tivesse te pedido isso antes, você ia fazer numa boa vontade. Sem te perguntar se aquilo tá te desagradando, se aquilo tá te fazendo mal de alguma forma. E tudo isso vai muito na contramão do que a gente fez a nossa vida inteira, que começa lá na adolescência, quando a gente faz tudo para pertencer, quando a gente faz tudo para fazer parte do grupinho. E nesse processo da gente querer ir agradando tanta gente, a gente vai se desagradando pra caramba. Porque eu preciso pertencer. Então eu faço o que eu não quero. Mas porque eu preciso pertencer. É igual pra mim a bebida alcoólica. Eu comecei a beber pra ser legalzona. Porque na minha idade, na adolescência, existia o quê de se você não bebe, você não é legal, você é careta, você é chato. Então eu bebia mesmo não gostando do gosto da bebida e depois acabei pegando muito gosto e me prejudicou muito até a vida adulta pra fazer parte da rodinha. E aí a gente fica permanecendo em lugares que eu não quero mais ir, fico permanecendo ao lado de gente idiota, dizendo um monte de sim pra coisas que eu já lá no fundinho queria ter dito não. E aí a maturidade ela vem com isso, também mostrando que todo esse meu comportamento permissivo, que todo esse comportamento de negligência comigo mesmo não adiantou de bosta nenhuma. E isso que mais vai doendo, porque se você repara bem, quantas foram as vezes que você ficou tentando agradar e ainda assim as pessoas te chamaram de chato? Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não, e as pessoas reclamaram de outra coisa sobre você? Porque na minha concepção, essa visão do ser chato ou não ser chato, não depende muito da emoção. Ela vai depender da percepção que o outro tem sobre mim, eu fazendo ou não. Porque pensa você. Pensa aí naquela pessoa assim que tu tem um ranço de você ouvir o nome. Você já pensa, meu Deus, vai de reto, tá amarrado, tá repreendido. A gente tem essas pessoas. Nossa, eu tenho gente assim que você falar o nome, Deus é mais na minha vida, que mantém em distância em nome de Jesus. Se essa pessoa ela fizer alguma boa ação perto de você, o que você vai falar? Nossa, que bom coração. Não, o ranço tá instalado. Você vai falar que quer se aparecer. Tá fazendo pra se achar. Tem um interesse nisso. Então não é sobre o que a pessoa faz. Só que a gente vive desde lá da nossa adolescência tentando ter esse controle do eu vou fazer, as pessoas vão me amar. E não é assim.
Eu posso fazer, 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 dizer sim, 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 estar sempre presente e ainda as pessoas não gostarem de mim. Porque isso é a percepção do outro. Porque isso é um pré-julgamento que as pessoas já podem ter sobre você. Então, sim, com a maturidade, é óbvio que você vai ser taxado de chato em algumas situações, porque você vai começar a desagradar. Principalmente pessoas que se aproveitavam de você. Você vai perceber que tinha gente grudada na tua jugular. Porque você era permissivo, dizia assim pra tudo, querendo agradar, querendo ser gostado. E a maturidade vai me mostrando essas pessoas abusadoras, essas pessoas que vão sugando, pessoas que fizeram de você um muro de lamentação, pessoas que drenaram todos os seus recursos e nunca estavam satisfeitas, pelo simples fato de que agora você resolveu escolher você. E aí, pasme, porque você disse eu não quero, eu não posso, eu não vou, eu não tô afim, você se torna um crápula, o vilão na história dessas pessoas. Então a maturidade, quando a gente começa a dizer muito isso, ai, mas a maturidade me deixou chata, porque agora eu não tenho mais vontade de sair, de ir nos rolês. Óbvio, óbvio. Você vai crescendo e entendendo que dá pra você se divertir no conforto do seu lar, sem ficar passando perrengue, em rolê insalubre. Porque você passa a se amar de um jeito tão grande que você começa a dar tanto valor no teu sono, no teu bem-estar, na tua paz terrível, que qualquer coisa que mude isso, qualquer coisa que infrinja, que machuque esses valores pra você, se torna inadmissível. E aí é engraçado que você não se torna chato pra você, porque você vai tendo cada vez mais certeza das boas decisões que você tá tomando e vai ficando feliz com ela. Eu fui amadurecendo e eu era aquela pessoa assim, do rolê, a que bebia, a que fazia graça e tudo mais. E aí, quando eu comecei a cuidar de mim, cuidar do meu corpo, parei de sair, parei de beber, parei de fumar, comecei a frequentar outros tipos de lugares, de rolê e de pessoas, é óbvio que as pessoas que estavam acostumadas com essa Andréia começaram, tá chata, tá bitolada, ficou insuportável. Mas eu mesma comecei a ficar cada vez mais feliz comigo e com as minhas decisões. De todas as decisões que eu tomei de forma madura, eu não me arrependo de nenhuma. A decisão de ser menos consumista, a decisão de dar um passo para trás várias vezes que eu precisei, que eu me apressei e dei passo para frente, a decisão de dizer não para pessoas que estavam abusando de mim, a decisão de me afastar de pessoas que já não me faziam bem, mas eu tinha medo de sair de perto. Eu não me arrependo. Eu tô muito em paz com isso. E que tudo bem, se eu tivesse tomado e elas não fossem boas decisões, ia estar tudo bem dizer, fiz merda. Igual eu falei pra vocês em outros episódios. Me mudei de casa precipitadamente. Quando eu morava no apartamento e fui pro anterior a esse. Fiz merda. Mas tudo bem, eu tentei. E não vou deitar em posição fetal e ó, vida aos seus azar. Não, vamos lá, o que a gente pode fazer? Mudar, trocar de apartamento, voltar pra trás, dar um passo pra trás. É isso. Então, sim, talvez o amadurecimento te deixe chato, mas você está sendo chato por fazer algo por você, com as suas decisões. Então, seja chata. Nossa, que trava-língua. Seja chata em dizer não, quando as pessoas estão insistindo para você dizer sim. Seja chata com os seus valores, seja chato com os seus princípios, com as escolhas que só você sabe. Só o dono da dor sabe onde dói. Só você vai pagar pelas consequências das decisões que você toma hoje. Então, seja muito chato com você. Comece a ver isso, na verdade, como um elogio e não como um adjetivo ruim. Ah, tô chato? Tô no caminho do amadurecimento. E isso tá me fazendo um bem danado. Um beijo e até a próxima.